Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos, um grupo onde estamos aqui com muita boa vontade, onde lemos as perguntas, externamos as nossas reflexões e o entendimento acerca das questões que estamos estudando. E aqui não temos nenhuma pretensão de ensinar ninguém, mas com a nossa reflexão, com a nossa boa vontade, nós tentamos levar alguns corações a esses ensinamentos que Kardec nos trouxe, a espiritualidade amiga está aí nos auxiliando, nos ajudando no entendimento. E assim, hoje vamos dar continuidade, onde estamos aí no livro 1, que o livro 1 não é tarefa fácil, tem assuntos aí bem complexos, onde a gente também está ralando um pouquinho para o entendimento, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá. E como a espiritualidade sempre nos fala, ainda não estamos aptos a compreender tudo e conhecer tudo. Então, vamos devagar e sempre. E a Suzelei hoje vai fazer uma prece para nós, a prece inicial, né, Suzelei? Sim. Então, nesse momento, vamos nos serenando, acalmando o pensamento, vamos nos ligando ao nosso anjo de guarda, aos mentores individuais, a toda a espiritualidade amiga que está sempre conosco às quintas-feiras, nos ligando a Jesus, pedindo a Ele que a proteção necessária para que tudo transcorra com muito amor, com muita paz, com muito entendimento, pedindo licença ao professor Allan Kardec, né, para o estudo do Livro dos Espíritos. Então, nesse momento, vamos iniciar o nosso curso, pedindo a toda espiritualidade que nos auxilie no entendimento necessário. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, semana passada, que nós já estávamos aí nos elementos gerais do universo, só recapitulando um pouquinho aí, antes de você ler, né, Gerson? A gente viu sobre o fluido universal, o fluido cósmico. Então, a gente viu a Trindade, que Deus criou o princípio inteligente, o princípio material, né? E entre todos aí, há o fluido cósmico universal. Então, o que ficou bem marcado aí para nós, acredito para vocês aí também, é que estamos todos mergulhados no fluido cósmico, assim como os peixes estão mergulhados na água. Né? Então, é isso que a gente tem que ter a noção, e o nosso espírito, que ele tem como atributo a inteligência. Esse princípio espiritual, esse princípio inteligente, ainda não é o espírito individualizado, é o início, né? O começo. Então, isso que ficou aí marcado para nós. Vocês têm algumas lembranças aí do estudo passado, só para a gente dar a sequência? Então, pode começar, Gerson. Gerson vai ler para nós, questão 31, né? Isso, vamos continuar aqui na questão 31, que
Kardec faz aos espíritos. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? Resposta. São modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união e em certas circunstâncias. Aqui, acho que se a gente voltar um pouco nas nossas aulas de química na escola, né, a gente vai lembrar que dependendo do comportamento da molécula, do ambiente, ela pode sofrer sim modificações em suas propriedades, né? Então, acho que é mais uma questão mais de química mesmo. Eu também entendi assim que Kardec, essa 31, lembrando que Kardec na 30, ele pergunta aí da matéria, né? A matéria é formada de um só elemento ou de muitos elementos? E os espíritos respondem de um só elemento primitivo. Aí na 31, né, Kardec pergunta se da matéria primitiva só tem um elemento e de onde vem a diferença dos outros elementos, né? Então, ele ainda quer saber, então, sobre isso. E os espíritos, né, pelo que eles responderam, é realmente isso, Gerson. E aqui na Terra, o fluido cósmico universal, ele se altera. Ele se altera e forma determinados elementos diferentes dos elementos que compõem outros planetas. Então, como você falou, ele vai sofrendo modificações e de acordo aonde está, né? Em que planeta, em que localidade aí está também. Então, aqui nós temos a matéria como nós a conhecemos, como ela é, como a gente entende essa matéria. Talvez em outros planetas não é entendido dessa forma, né? Que aí vem Então, as modificações. é preciso que elas se unam, né? Para que elas sofram as modificações, né? Então, dependendo do lugar, da circunstância, ela vai sendo modificada de formas diferentes, né? Foi o que eu entendi. Isso mesmo. Ela não é imutável, né? Isso mesmo. Ok. Próxima pergunta. Diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venosas ou salutares dos corpos não seriam mais que as modificações de uma só e mesma substância primitiva? Resposta: sim, sem dúvida, e que não existem senão pela disposição de órgãos destinadas a percebê-los. E aí Kardec complementa, né? Esse princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro acha ruim. Alguns veem azul, o que outros veem vermelho. O que é um veneno para uns é inofensivo ou salutar para outros, né? Então, aqui ele fala mais da disposição dos órgãos, né? Definidos a perceber, ou seja, basicamente as nossas capacidades, né? A capacidade individual de cada um de ter as percepções, né? É isso aí. Porque o Kardec, pautado nas reflexões, ele pergunta, né? Parte tudo, então, do fluido universal? E os espíritos respondem sim. Então, assim, a gente entende que nós conhecemos os sabores, os odores, as cores, né? De acordo com o nosso planeta. Então, nossos sentidos aí, eles estão de acordo onde vivemos. E são essas modificações que conhecemos. É reflexo da pergunta ali anterior e da reflexão que nós fizemos. Então, de acordo com os elementos que constituem aqui o nosso planeta, é que percebemos, né? De acordo com os nossos órgãos, que temos essa capacidade de perceber, né? Aquilo
que está fora dos nossos sentidos, a gente não tem as condições para perceber. No entanto, eles existem também, são matérias, mas numa outra dimensão, que os nossos órgãos físicos ainda não têm essa capacidade de perceber, de assimilar. E no comentário do Kardec, me faz lembrar, assim, quantas vezes a gente pega um chá, né, faz bem para mim e não faz bem para outra pessoa. Então, assim, é um exemplo bem, bem simples, mas é basicamente isso que ele quis dizer, assim. Então, às vezes, para uma pessoa que age como um remédio, um santo remédio, para outros vai agir como se fosse um veneno. Então, depende muito, depende da pessoa e dos seus órgãos, como ele vai receber, né, tudo isso, porque cada um vai receber diferente os alimentos que constituem esse planeta. Bem lembrado, né? A individualidade de cada um, mesmo dentro desse planeta, né? Somos todos diferentes nesse sentido, né? O mundo seria muito chato se todo mundo fosse igual, né? Verdade. A nossa individualidade também aflora aí, né? Cada um é cada um, percebe de maneira diferente, um gosta de uma coisa, outro de outra. A mesma coisa que um gosta, o outro odeia, né? É assim mesmo. Então, a qualidade de cada ser humano, né, que conta aí também. Verdade. É o exemplo do camarão, né? O camarão, para mim, é um veneno. Para mim, ele nossa, é o manjar dos deuses. Né? É um remédio, para mim, me traz alegria. Mas vamos lá, então. Vamos continuando. Seguir, Pergunta 33. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Resposta: sim. E isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aí aqui o Kardec faz uma nota, né, de rodapé, vamos ler essa nota aqui. Ele diz que esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades diversas, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias, visto que não há senão um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos não são senão modificações desse elemento. Resulta que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva. Se duplica a proporção de oxigênio, uma transformação análoga pode-se produzir outra ação magnética dirigida pela vontade. Continuando aqui o comentário, né, dele. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples não são mais que modificações de uma substância primitiva. Dada a impossibilidade até o presente a que estamos submetidos de remontarmos, a não ser pelo pensamento, a essa matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até a nova ordem. Então, assim, ou seja, né, todos os corpos, né, todas as partículas podem se modificar, porque, como eles mesmos dizem, né, tudo está em tudo.
Então, quando, por exemplo, quando a gente mentaliza vibrações positivas para uma pessoa, nas nossas orações, quando a gente faz o magnetismo das nossas águas, que a gente pede para que seja colocado o lenitivo necessário, né, para as nossas curas, né, ela não vai modificar a essência, né, da água, por exemplo, mas com certeza essa água, essa pessoa que a gente faz as vibrações, ela vai absorver uma carga muito grande de energia positiva. E isso sim tem a capacidade de mudanças de partículas, né? É isso que eu entendi. Excelente, Gerson. Eu também lembrei do passe, das vibrações, da magnetização. E nessa nota aqui de rodapé no livro, até grifei essa parte que ele fala aqui que consiste em se dar pela vontade. Então, lembrando que a gente também fez o comentário aí em questões passadas sobre a importância do pensamento. Porque aqui, os espíritos, eles respondem que quando dizemos que tudo está em tudo, ou seja, como você disse, né, tudo está no fluido universal. Então, o nosso planeta, ele é todo banhado pelo fluido universal. E os nossos pensamentos também estão. Então, por isso que, mais uma vez, eu vou falar, lembremos sempre de um dos alertas de Jesus, né, dos ensinamentos, vigiai e orai, não é os outros, é aqui, os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos reverberam e estamos todos no mesmo fluido cósmico universal. Né? Não é separar, não é um fluido para mim, um fluido para o Gerson. O fluido universal está no universo, está em todo o planeta. Né? Muito bom. O pensamento, né? Eu lembrei também, né? Quando você... Ih, eu acho que eu caí. Não, você só está sem o vídeo. Assim. O pensamento... Voltou. Voltou. Que eu lembrei, né? Por exemplo, quando você magnetiza a água, ela vai continuar sendo H2O, mas para cada pessoa ela vai ter um significado. Então, entra o pensamento. Eu tenho gosto dessa água diferente. Eu vejo bolinhas nessa água diferente. Então, o pensamento é tudo. O pensamento cria o tempo todo, né? Então, nesse sentido, que eu lembrei também da água, né? Do exemplo que ele coloca, né? E é claro que tudo é ocupado, né? Não existe nada vazio, não há nada que não tenha um significado para Deus e para nós, né? Isso mesmo. Bom, aí ele continua, ainda na 33, com uma outra pergunta, que é a seguinte: essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são mais que efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e a direção do movimento? Resposta: essa opinião é exata. É preciso ajuntar também, segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode transformar-se transparente e vice-versa. Aqui também continua aquela questão lá do compreendimento, né, das coisas, do sentimento, da percepção das coisas. E o Kardec, ele quer saber mais um pouquinho aí da matéria elementar. Ela se forma, se modifica, e aqui ele tenta fazer uma comparação com a matéria que conhecemos,
né, que limita pela força, pelo movimento, e os espíritos respondem que matéria se transforma assim, pela força, pelo movimento, e a disposição aí das moléculas. Vamos lembrar aí das nossas aulas de química, que moléculas é a junção dos átomos, né? E elas vão se modificando. Então, por exemplo, como a Suzele aí lembrou da fórmula da água. Então, H2O. Então, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Aí fica a molécula da água. Se a gente, essa partezinha eu lembro, se a gente acrescentar dois átomos de oxigênio, vai ficar H2O2, ela já vira uma água oxigenada, que é diferente dessa água H2O, porque a água oxigenada ela é mais corrosiva, então ela vai ser modificada. Né? Então, eu entendi dessa forma. Então, porque quando a gente estudava, era mais fácil, né? Quando a gente queria saber o que é matéria, né? A gente já logo falava aí, matéria é aquilo que ocupa espaço e tem massa, né? Tem peso. Então, hoje a gente vai um pouquinho aí mais aprofundando, né? Esses ensinamentos aqui com Kardec. Então, aí eu entendo que tudo isso aí vai sofrendo essas transformações. Então, tem sim, como eles E vai falaram. depender de como é colocado, né? Essa disposição, como é colocado, como você deu esse exemplo da água oxigenada. Então, é a maneira com que é colocado, né? Isso mesmo. Entra a disposição também, além dos outros itens, né? Isso mesmo. Pode seguir, Gerson. Vamos lá. Pergunta 34. As moléculas têm uma forma determinada? Resposta: sem dúvida. As moléculas têm uma forma determinada, mas que não é para vós apreciável. E aí Kardec faz mais uma pergunta. Essa forma é constante ou variável? Resposta: constante para as moléculas elementares primitivas, mas variáveis para as moléculas secundárias, que não são mais que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula está ainda distante da molécula elementar. Aqui eu acho que naquela época as tecnologias ainda não fazia ao homem a possibilidade de ver as fórmulas das moléculas, né? Hoje em dia, com microscópios hiper, super potentes, a gente consegue ver o desenho, né, a fórmula da molécula, né? Tem até um estudo, né, que foi feito sobre a própria molécula da água, né, quando submetido a situações de estresse, situações de mais calmaria, harmonia, dá para ver que a fórmula, a forma, né, a forma da molécula, ela se modifica assim. Se modifica. É que naquela época acho que não havia tecnologia, né, por isso que ele fala, ó, mas, tipo, ó, você não vai enxergar, você não vai entender. Isso Mas mesmo. hoje em dia é possível. Foi isso que eu E essa entendi. modificação que você falou, né, Gerson, é pelo pensamento, né? Porque é a forma dela que se modifica. E eu entendi isso também. E hoje já tem assim, esses avanços científicos que auxiliam a entender um pouco mais essas moléculas, né? Esses átomos, a forma como eles se apresentam. Aí um estudo mais aprofundado pode se apreciar, acredito, né? Hoje em dia. Eu entendi assim também. Eu achei interessante a parte que ele fala aqui, que aqui ele explica que o que a ciência detecta a molécula ainda está longe de ser a molécula elementar. É interessante essa parte que ele fala, porque a elementar é o fluido
cósmico que sofre essas alterações, essas transformações. Então, é aquilo que é possível apreciar, mas não é elementar, está longe, já é modificada, né? Porque a elementar está bem, bem distante, né? Ela foi já bem modificada, aquela que a gente pode apreciar. Então, me chamou a atenção aí essa explicação. Pode seguir, Gerson. Bom, agora a gente entra numa parte que fala do espaço universal. Pergunta 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Resposta: infinito. Supõe-no limitado. Supõe-no limitado, que haveria além? Isso te confunde a razão, bem eu sei. E, todavia, tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podereis compreendê-lo. Kardec comenta depois, né? Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento o possa conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, e assim passo a passo, até o infinito. Porque se essa alguma coisa fosse vazio absoluto, ainda assim seria espaço. Aqui eu acho que ele fala que se ele fala que é finito, né, nós temos dificuldades, né, de entender coisas que têm fim, né, porque sempre quando tem fim, o homem sempre vai atrás de outras respostas, né, o que tem além daquilo, né? Então, se fosse assim, a gente ia ficar rodando em círculos, o que tem além disso? E além daquilo? E além daquilo, né? Então, por isso que ele fala, é infinito. Isso mesmo. Tende ao infinito. Isso mesmo, eles nos dizem que é infinito porque nós não teríamos como entender de outra forma, a não ser dizer que ele nunca tem fim, né? Porque realmente você falou, como você falou, Gerson, se falasse que tem fim, vai querer ver o fim depois do fim. Imagina o nosso planetinha, né? Nesse universo todo. Não tem fim mesmo, né? É verdade. Aquela sementinha que nós somos perante o universo todo, né? Você vê que a ciência cada vez mais descobrindo mais espaços e mais espaços, não é? Isso mesmo. Então, é infinito mesmo. Gerson, acho que dá tempo da 36. Né? Não sei. Ou não. Não Gerson, sei. dá tempo da 36. Porque a gente finaliza aqui essa parte. Então, vamos lá. Pergunta: o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não. Não é vazio, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos, né? Então, os espíritos nos dizem, né, que nada é vazio, né? Ou inútil no universo. Então não pode falar uma coisa dessa. E que tudo para Deus tem uma utilidade, né? Então deve haver sim vidas, corpos em outros planetas, né, em outros lugares, só que em outras dimensões que não a nossa, né? E que nos impede que nos faz sermos incapazes de perceber ainda, né? Vamos ver com a evolução da tecnologia aí, se um dia a gente consegue desenvolver um telescópio aí capaz de ver corpos em outras dimensões, né? Mas hoje não. Mas com certeza nada é por acaso, não existe vazio, inútil, né? Isso mesmo. Não existe o vazio, e a gente fez um comentário quando a gente estava lá na introdução do Livro dos Espíritos. Aliás, quem perdeu,
pode acessar a playlist do Livro dos Espíritos e pegar as introduções, que foi do 1 até o 17. E lá nós fizemos o comentário que veio sobre o vazio, que realmente o vazio não existe, tudo é habitado. Como você falou, Gerson, Deus ocupa todos os espaços. Nós ainda não percebemos, mas tudo é ocupado. E aquilo que a ciência ainda não consegue detectar, ou começando a detectar, né, a gente ainda não tem esse conhecimento, ou está detectando as modificações do fluido cósmico. Então, tudo é habitado aí pelo fluido cósmico universal. E o fluido cósmico, ele ainda não é possível de detectar, de estudá-lo. Então, ainda não tem, né, esse aparelhinho. Então, deve ter, assim, civilizações assim tão sutis, tão etéreas, que mesmo que a gente consiga ir num desses lugares, a gente não vai detectar mesmo, porque foge ao nosso alcance, né? Você vê A que a nossa inteligência não alcança. espiritualidade, Suzeli, sempre nos alerta sobre isso. Interessante isso, porque eles sempre falam que ainda a gente não pode compreender, a gente ainda não vai ter esse conhecimento, porque vamos lembrar que Kardec, ele coloca o nosso mundo, o nosso planeta, em mundos inferiores. Então, ainda estamos aqui no mundo de provas e expiações. Conforme nós vamos nos elevando, nos melhorando, nos depurando, a gente já vai tendo outros entendimentos, porque a gente sabe que a gente vai evoluindo e a gente vai passando para outros mundos, né? Que bom. A nossa energia, né? A nossa energia é pesada, Ainda densa, é pesada, é densa, né? Exato. É difícil. Então, olha só que maravilha! Chegamos aí no finalzinho mesmo do nosso tempo. Então, vamos agradecer a Suzele, o Gerson e eu que estamos aqui presentes hoje, fazendo o estudo dessas questões, e agradecer ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga, e Deus, agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a inteligência suprema. Então, vamos agradecer a Deus por esta linda oportunidade de estarmos aqui reunidos em aprendizado. E até quinta-feira que vem, com fé em Deus. Graças